Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar com o quinto ano A e B. Vamos continuar a apostila 2, o primeiro capítulo, tá? O primeiro módulo, que é o módulo 5, a Primeira República do Brasil. Nós paramos aqui na página 105, tá? Trabalhando com documentos. Esse daqui é o documento da Constituição. A gente estava lendo na sala de aula, né? Na sala de aula online. E eu vou terminar de explicá-lo para vocês poderem fazer a tarefa de casa, tá bom? Então, vocês lembram que a partir de 1891 a Constituição fica pronta, né? A primeira Constituição republicana que o Brasil teve. E aí, a gente vai ver partes dessa Constituição, quais as regras que passaram a existir, o que mudou e o que vai permanecer, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, acho que a primeira parte que a gente pode dizer que mudou foi o nome do Brasil, né? Que o Brasil se tornou a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então o que isso quer dizer? Que o Brasil era uma federação em que os estados tinham autonomia e que a partir disso, o Brasil se tornava uma nação republicana a partir do dia 15 de novembro de 1891, tá bom? Poder legislativo. O que eles determinam no poder legislativo? Na página 105 aqui, ó, tá bom? Seção 1. Que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. O que isso significa? Que o poder legislativo é feito pelos deputados e senadores no Congresso Nacional. Isso é uma coisa que ainda permanece. Com sanção do presidente, quer dizer que o presidente ele faz parte, né, desse processo e ele que determina, ele que vai assinar as leis que forem votadas no parlamento, tá bom? Ele pode vetar ou não as leis. O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos, a Câmara dos Deputados e o Senado. Isso permanece desde 1891 até hoje. Então, o Senado ele é composto, o Congresso é composto pelo Senado e pelos deputados. Capítulo 2, página seguinte. Capítulo 2. Da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos estados e pelo Distrito Federal, mediante o sufrágio direto. Isso quer dizer que os deputados eram eleitos de forma direta pelo povo. Sufrágio direto quer dizer que o povo votava diretamente neles, certo? Senado, capítulo 3, o artigo 30, aqui ó, tá? O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis e maiores de 35 anos em número de 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal. Eleito pelo mesmo modo porque o forem os deputados. Aqui está dizendo que os senadores tinham que ter mais de 35 anos para serem elegíveis, né, para poder ser votados, e que eles também seriam eleitos diretamente como os deputados estaduais e federais, certo? Então o Senado ia ser votado pelo povo, o povo escolheu os senadores, 3 senadores por estado, e tinha que ter mais de 35 anos e ser elegível, ou seja, tem várias regras para serem elegíveis e para poder votar. E a gente já vai ver essas regras. O mandato do senador durará 9 anos, renovando-se o Senado pelo terço trinalmente. Hoje, acredito que é a cada 4 anos que a gente vota para senadores, tá? Diferente, mudou um pouquinho. Mas nessa época durava 9 anos, em 1891, com essa Constituição. Agora o poder executivo. Seção 2, aqui ó. Tá bom? Capítulo 1. Presidente do vice-presidente. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eletivo da nação. O que é isso? O poder executivo é liderado pelo presidente, ele é o chefe eleito pelo povo. Tudo bem? Capítulo 2. Da eleição de presidente e vice-presidente. Como os presidentes e os vices eram eleitos a partir dessa Constituição que a gente está estudando. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação e a maioria absoluta dos votos. Ou seja, o presidente e o vice eram votados, escolhidos pelo povo com maioria absoluta. Ou seja, a maior parte da população tinha 51% dos votos,
tinha que ser para aquele presidente e também para o vice, que nessa época se votava para vice também. Não era o presidente que escolhia, o povo escolhia o presidente e o vice-presidente. Capítulo 3. As atribuições do Poder Executivo. Lembrando que o Poder Executivo, nesse caso que a gente está estudando aqui, é o presidente, tá bom? O que ele tem que fazer? Qual que é o trabalho dele? Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso, expedir decretos, instruções e regulamentos para sua fiel execução. Então, aqui é o trabalho do presidente, sancionar e promulgar as leis. O que isso significa? Ele tem que assinar as leis, aprovar as leis que foram votadas pelo Senado e pelos deputados e publicar, tornar públicas essas leis, certo? Expedir decretos e fazer instruções. Então, o presidente tem o direito de fazer decretos e assinar as leis que foram votadas, comprovando que ele aprova essas leis ou não aprova as leis. Eu expliquei para vocês um pouquinho, né, na aula online, que o presidente ele tem o direito de propor alguma lei e o Senado vota essa lei, se eles aprovam ou não. A mesma coisa acontece com o Senado, eles fazem as leis e entregam para o presidente assinar, aprovando ou não essa lei. Funciona como um equilíbrio de poderes, né, entre o Senado, o Congresso, de uma forma geral, e o presidente. O presidente pode vetar as leis do Congresso e o Congresso pode vetar as leis do presidente, certo? Para ninguém ter o poder absoluto sozinho. Essa é a ideia. Na página seguinte, a 107, a gente vai continuar vendo essa Constituição. Aqui tem até a data que eu parei com o quinto ano B, né? Então a gente parou por aqui. Nomear, demitir livremente os ministros de Estado. Então, é tarefa do presidente nomear, escolher os ministros, né? Ministro da Saúde, ministro da Educação e assim por diante. E ele também tem o direito, ele pode demitir, já que ele escolheu, ele pode também demitir esses ministros. A gente viu isso recentemente, aliás, né? Agora no Brasil. Mas isso é a Constituição de 1891. Algumas coisas permaneceram até hoje, outras não permaneceram. Essa questão dos ministros aqui do Poder Executivo permanece até hoje, tá? O Poder Executivo funciona dessa mesma forma. Exercer ou designar quem deva exercer o comando supremo das forças de terra e mar dos Estados Unidos do Brasil, quando forem chamadas as armas em defesa interna ou externa da União. Aqui está dizendo que, a partir dessa Constituição de 1891, o presidente tinha o direito de designar quem deveria estar no comando das Forças Armadas, ou seja, ele escolhia o líder do Exército e da Marinha. Eu acredito que hoje não seja mais assim, não, mas não tenho certeza, então não vou garantir para vocês. Agora a gente vai ver dos cidadãos brasileiros. Quem era considerado cidadão? Ser cidadão quer dizer que você tem direitos e deveres. Quem tinha direitos e deveres durante essa Constituição? Então vamos lá. Primeiro, são cidadãos brasileiros. Os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro. Então, se você nasceu no Brasil, você é cidadão brasileiro. São eleitores e cidadãos maiores de 21 anos. Então, todo mundo que podia votar tinha que ter mais de 21. Hoje isso mudou, hoje é com 18. Com 16, na verdade, se você escolher, é facultativo. Se você quiser, você pode votar com 16. Se não, é obrigatório com 18. Mas em 1891, a partir dos 21 anos, você poderia votar. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para os estados os mendigos, os analfabetos, os praças de pré, executados os alunos das escolas militares de ensino, os religiosos de ordem monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Ou seja, quem não podia votar e quem não podia se candidatar, menores de 21 anos, mendigos, pessoa que não tem casa, hoje a gente não chama de mendigo, tá? Hoje a gente chama de pessoas em situação de rua. Nessa época eles falavam mendigo na Constituição, tá super, hoje não se usa mais isso, é que tá errado, né? Esse termo. Analfabetos também não podia votar.
membros do exército de baixa patente também não podia votar nem se candidatar. Ordens monásticas, ou seja, membros de religião, que sejam monges ou padres, que tenham escolhido não ter liberdade de escolha. Escolhido não ter liberdade de escolha é ótimo, né? Mas é verdade. Que eles tenham optado por uma vida fora desse ambiente político. E então, se a gente for parar para pensar, todo mundo, Brasil, 90% da população brasileira, até mais, nesse período não podia votar. Porque tiravam os analfabetos, militares de baixa patente, pessoas em situação de rua, mendigos, religiosos. Não cita, vocês podem perceber que não cita as mulheres nessa Constituição. Então não está dizendo nem que elas podem votar, nem que elas não podem votar. Mas vai ficar de comum acordo que as mulheres não podem votar nessa Constituição. Como elas não são citadas, então ficou implícito que as mulheres não teriam direito ao voto. E óbvio que os políticos brasileiros da época vão determinar que as mulheres não têm participação política. Muitas vão começar a se manifestar, fazerem passeatas, jornais falando sobre isso, dizendo que já que a Constituição não cita, elas tinham o direito de votar. Essa vai ser a defesa delas. Para as mulheres vai ser até mais difícil, que vocês pensem. Elas estavam lá lutando contra a monarquia, não queriam mais o governo monárquico, estavam lutando pela abolição da escravidão, muitos movimentos, né, feministas na época, e lutando pelo voto. Quando finalmente essa república chega, a Constituição sequer cita essas mulheres. Não cita se elas podem votar ou não, e os homens políticos da época vão determinar que elas não podem votar. Difícil, né? Seção 2. Na mesma página, tá, gente? Página 107 aqui, ó. Seção 2. Declaração dos Direitos. Artigo 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos seguintes termos. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todos são iguais perante a lei e a República não admite privilégios de nascimento e desconhece foros de nobreza. Tudo isso aqui está falando sobre os direitos da população que é considerada cidadã no Brasil. Então, a gente tem direito à liberdade, à segurança e à propriedade, garantido na Constituição. Então, também tem a ideia de que não há privilégios no país, que todos são iguais perante a lei. A gente sabe bem que isso não é uma verdade absoluta, né? Porque nem todo mundo é igual perante a lei, pelo menos sabemos disso de acordo com a Constituição, sim. Mas na prática, por exemplo, as mulheres não vão ter direitos, né? As pessoas que não tinham casa, que estavam em situação de rua. Então, essa Constituição garante as ideias de liberdade no texto, mas na prática não funcionava muito bem dessa forma. Isso a gente pode também trazer para os dias atuais, que não é muito diferente. A gente tem uma Constituição super democrática hoje, né, 2020, que é a Constituição de 1988, porém também o discurso é diferente da prática. A gente sabe que na prática não é bem assim, tá bom? Aí a gente segue no inciso 8º, aqui embaixo. A todos é lícito associarem, se reunirem livremente e sem armas, não devendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública. Isso aqui é para garantir que não haja nenhum abuso da polícia, que as pessoas tenham liberdade de ir e vir, porque era de costume, né? Ocorria esse tipo de coisa, da população não conseguir se organizar, fazer festas durante muito tempo. Até no próprio governo monárquico tinha uma liberdade de expressão e de ir e vir muito restrita. Então, essa Constituição republicana, baseada nas ideias republicanas, garantia a liberdade de organização da população, né? Hoje também é assim, as pessoas têm liberdade, a Constituição garante esse tipo de liberdade. Aí a gente segue para a atividade da página 108,
Tem lá, eu não vou mostrar pra vocês porque o meu tá cheio de respostas. Senão vocês vão olhar minhas respostas. Mas a gente tem vou mostrar rapidinho, vai. Não olhem minhas respostas. A gente tem a Constituição de 1891 e é pra gente ver esse esquema que tem aqui e colocar os grupos no lugar certo. Então, a gente tem aqui vários grupos aqui embaixo, grupos aqui em cima, e vocês vão colocar todos os habitantes do Brasil. Vocês escrevem população brasileira num lugar. Embaixo, vocês estão vendo que tem esse espacinho embaixo para colocar lá. Senado, eleitores, presidente e vice-presidente, Câmara dos Deputados. Então, vocês vão colocar esses nomes, onde está o Senado, onde está a Câmara, onde estão os eleitores, onde estava a população brasileira, nesses quadradinhos embaixo das pessoas aqui, ó, tá bom? Tem essas pessoas, vocês vão colocando o nominho aqui embaixo. Depois vocês pintem de amarelo os habitantes, a população brasileira, de verde quem poderia ser cidadão, quem podia votar, de laranja o poder legislativo, deputados e senadores, e de azul o poder executivo, presidente e vice. Tá? Vocês vão fazer essa atividade e depois vão fazer a atividade 2, que é da seguinte forma. Vocês vão colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas, nos textinhos que vão ter embaixo, e reescrever nas frases, tá? De acordo com o que seria possível a partir da Constituição de 1891. Então, você vai ter que justificar por que você colocou verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, na A, o Poder Legislativo propôs uma lei, mas o Presidente da República não aprovou. É verdadeiro ou falso? Aí vocês justifiquem se é verdadeiro, por quê, se é falso, por quê. B, o governante do estado do Mato Grosso nomeou 2 deputados para compor a Câmara dos Deputados. Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com essa Constituição de 1891? Vocês coloquem lá se é verdadeiro, se é falso e o porquê, tudo bem? Vocês vão seguir fazendo essa atividade até o final, até a G, e vão para a tarefa de casa, que vocês vão fazer também. Essa tarefa de casa, ela é bem legal, que ela mostra o seguinte, vocês vão ver um textinho falando sobre a Constituição, tá? Sobre a Proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, e tem 2 bandeiras. Vocês vão analisar essa notícia, as 2 bandeiras, e responder. Faz quantos anos que foi redigida essa notícia? De acordo com o texto, o que se esperava desse novo governo? Observando as 2 bandeiras, anote em seu caderno qual delas é do Império e qual é da República. Comparar as bandeiras e anotar o que elas têm de semelhante e o que tem de diferente. Porque o Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro, vocês vão responder de acordo com o textinho que tem aqui, tá? Depois vocês colocam como foi eleito o primeiro presidente da República, vocês vão explicar o que isso revela sobre a implantação da nova forma de governo. Vocês vão responder como os deputados eram eleitos, qual era a idade mínima para se candidatar a senador e fazer essa tabelinha aqui, ó, comparando as 2 constituições, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891, tá bom? Vocês façam, respondam, que na aula que a gente se encontrar eu faço a correção, tá bom? Beijinhos a todos, boa semana pra vocês, tchau, tchau!